Rocket! Estamos começando mais um vídeo no Firula TV. Sim, promessa é dívida. No vídeo da Copa de 54, eu prometi que haveriam mudanças positivas no canal, claro, pra galera que gosta do conteúdo, que acompanha e tudo mais, que a frequência ia aumentar. E na live da última sexta-feira eu expliquei o que seriam essas mudanças, o que seriam essas novidades. E a principal delas, claro, é este quadro, o Firula Futebol Clube. Rapidamente explicando para não demorar muito no vídeo, o Firula Futebol Clube, ou FFC, tem esse nome por nada, é só um nome que eu acho bacana. Mas ele tem como propósito discutir, falar sobre futebol nos seus mais diversos temas. Seja temas leves, seja polêmicas, sejam opiniões, seja história, de uma forma não muito engessada, igual, por exemplo, eu faço no vídeo de Copas, que se trata muito mais de história e tudo mais, com o roteiro pronto. Não, aqui é um formato mais semelhante, mais similar aos das lives mesmo, onde eu simplesmente sento na cadeira e converso com vocês, e essa é uma forma de transpor um pouco os assuntos da live que geralmente acabam rendendo alguns temas legais, né? Sempre durante as lives, sempre tem ali 3, 4 temas de discussões muito legais, e eu resolvi criar justamente esse formato para trazer um pouquinho essa pegada dinâmica da live para os vídeos, assim, não só gerando conteúdo, mas também alimentando o canal enquanto ele não recebe os vídeos de Copas. Sim, os vídeos de Copas continuarão sendo postados ao seu tempo, na hora que tiver que sair e na qualidade que tiver que sair. E enquanto isso, para o canal não ficar parado, teremos esses vídeos. E para hoje, eu sei que eu prometi na última live, eu até comentei que o tema deste vídeo seria sobre a Copa do Mundo a partir de 2026, com 48 seleções, discutindo o impacto que teria em relação ao torneio, em relação às eliminatórias e tudo mais. Só que eu tava pensando um pouco, esse é um tema que eu já queria falar há muito tempo, mas por eu estar começando este formato de vídeo agora, eu estou ainda testando equipamentos, testando como será a edição, testando iluminação. Tem uma iluminação atrás dessa câmera aqui que está praticamente me cegando. Agora eu olhei para ela, eu realmente quase fiquei cego. Mas, enfim, por essa questão, por esses primeiros vídeos serem muito mais teste do que conteúdo de fato, eu decidi trazer algo um pouco mais leve, bem mais light, que eu, sem nenhum motivo, eu pensei bastante há alguns tempos atrás. Não que eu pensei em trazer como vídeo isso, mas eu realmente estava pensando sobre o Arshavin. O que diabos aconteceu com o Arshavin, um jogador que encantou muita gente no final da década passada, onde muitos esperavam que ele acabasse se tornando um grande jogador. O que aconteceu com ele? Assim, é comum a gente ver jogadores que prometem muito, mas acabam, enfim, não chegando, não atingindo essa expectativa. Mas não é comum os caras simplesmente desaparecerem da mídia, como o Arshavin desapareceu. Há muito tempo eu não escutava falar sobre o Arshavin. Então eu decidi fazer esse vídeo para relembrar um pouquinho sobre a carreira do Arshavin, sobre como ele atingiu esse status e sobre como ele foi esquecido. Eu não sei porque eu fiz essa pausa agora. Enfim, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Eu geralmente falo isso quando vai ter vinheta, né? Mas eu ainda não sei se vai ter vinheta. Enfim, vamos lá. Andrei Arshavin começou sua carreira no Zenit no início da década, e apesar de ele não ter atingido a mídia em cheio neste período, não ter se tornado um jogador de grande potencial no FIFA, por exemplo, ele, em certa parte, pelo menos no futebol russo, sempre teve ali o seu destaque. Ele já foi cotado até para ir para a Copa de 2002, para a Euro de 2004. Na Copa do Mundo de 2006 até estava ali no grupo, mas como a seleção russa acabou não conseguindo essa classificação, ele ficou de fora do torneio. E passando esse período, passando essas competições,
Na temporada 2007-2008, o Arshavin começou a ganhar um pouco mais de destaque. Primeiramente, antes da Eurocopa de 2008, que com certeza é o ponto-chave da carreira do Arshavin, foi durante a temporada 2007-2008 na inédita conquista do Zenit pela Copa da UEFA, talvez o título mais importante da história do clube até hoje, onde o Arshavin estava no elenco e foi um jogador importante para a conquista. Ali o Arshavin ganhou um pouco de destaque, mas ainda assim nada que chamasse tanta atenção como um jogador de grande potencial, um jogador que poderia fazer algo de excepcional no futebol, e apenas obteve destaque por ser um dos principais jogadores do Zenit na campanha. Terminada a temporada, Zenit campeão da Copa do UEFA, começa a Eurocopa, na qual a Rússia estava classificada, e ali o Arshavin ele atinge um outro patamar, né, com toda certeza. O Arshavin ele demonstrava nas suas características ali nos primeiros jogos ser um jogador de grande potencial para jogar pelo lado do campo, de velocidade, agudo, drible, mas ao mesmo tempo ele também era um jogador que chamava a responsabilidade e mostrava uma outra vertente de jogador, de um jogador que arma o jogo, que cadencia na hora que tem que cadenciar, esfria o jogo e na hora que tem que acelerar, seja conduzindo a bola ou seja nos passes, nos lançamentos, fazendo com que os seus companheiros corram, né? Ele trazia um pouco dessas duas características que é tão difícil a gente encontrar no mesmo jogador. Um jogador que tem como característica a velocidade, o drible, aquele jogador de lado, mas que ao mesmo tempo arma o jogo, que cadencia, que chama a responsabilidade, como um camisa 10 que era o Arshavin. E pelas quartas de final, enfrentando a Holanda, uma das favoritas do torneio, a Holanda que já tinha como base aquele time que seria vice-campeão na Copa de 2010 na África do Sul, com Sneijder, com Robben, enfim, era um time muito forte. Ali o Arshavin teve a atuação que me chamou os olhos e que fez com que todo mundo na minha escola lá, eu tava no segundo ano do colegial, segundo ano do ensino médio, todo mundo que assistia futebol praticamente passou a torcer pela Rússia a partir daquele momento, só por causa do Arshavin. Porque ali naquele jogo, ele justamente apresentou essas características que eu descrevi. De ser um jogador agudo, de drible, que infernizou a defesa holandesa naquela partida e ao mesmo tempo chamou a responsabilidade de uma forma absurda, de uma forma contagiante para quem estava assistindo a TV naquele momento. Foi um jogo muito legal, aliás, muita emoção, ambas as equipes buscando gol, o jogo foi para prorrogação e o Arshavin ainda terminou com uma assistência, uma maravilhosa assistência, numa jogada pelo lado esquerdo do campo, um cruzamento onde ele quase não tinha ângulo. Ele conseguiu acertar um cruzamento para o seu companheiro fazer o segundo gol da Rússia e de quebra ainda marcou o gol da vitória, saindo comemorando com toda a marra possível e fechando com chave de ouro a classificação russa para as semifinais. O restante da história, eu acho que não preciso dizer tanto, a Rússia acabou tomando de 3-0 para a Espanha nas semifinais, a Espanha que 2 anos depois acabaria se sagrando campeã mundial, já era aquela base conhecida, Xavi, Iniesta, Casillas, Sérgio Ramos, Piqué, enfim, toda essa turma. E com o fim da Eurocopa, Arshavin entrou para o time do torneio. Ele não só escreveu seu nome na história da competição, na história da seleção russa, com o seu desempenho naquela edição, mas também colocou seu nome no mercado de transferências como a galinha dos ovos de ouro de muita gente grande da Europa. Resumindo a história, o Arsenal, com 15 milhões de libras, conseguiu a contratação do russo, uma grana que hoje pode não parecer muita coisa, porque depois de Pogba, depois de Neymar, Mbappé, Coutinho, esse valor acabou sendo um pouco inflacionado, né? Hoje na Premier League qualquer jogador mediano custa mais do que 15 milhões de libras, mas naquela época foi uma grana bem discutida, mas que por muitos, inclusive por mim, acreditada que seria um dinheiro bem gasto e que seria retribuído pelo futebol do Arshavin. Bom, mas agora vamos ao que foi o Arshavin no Arsenal. O Arshavin, ele teve alguns bons momentos, o melhor deles na partida contra o Liverpool, um empate em 4-4 com 4 gols do menino russo, mas de longe não cumpriu as expectativas.
oscilou muito, sofreu, claro, com lesões, mas oscilou muito e com o tempo acabou sendo esquecido. Esquecido talvez primeiramente pelo Wenger, deixando de lado, não sendo relacionado para o banco de reservas. Depois de um tempo acabou sendo esquecido pela torcida. Eu lembro que acompanhando nas redes sociais, às vezes quando o Arshavin era relacionado, eu via pessoal que acompanhava o Arsenal falando: poxa, o Arshavin ainda está no Arsenal. Sim, ele estava no Arsenal. Enfim, pouco a pouco ele acabou sendo esquecido dentro do Arsenal. Teve um empréstimo para o Zenit, até recuperou ali um pouco da moral. Depois acabou indo em definitivo para o Zenit e a partir daí não correspondeu mais às expectativas. Só foi decaindo ladeira abaixo até o ponto do esquecimento total, que eu pessoalmente, a partir daí do Zenit, eu perdi todas as referências, todas as informações que eu tinha sobre o Arshavin. Bom, o Arshavin está vivo? Sim, obviamente ele está vivo, quer dizer, para alguns pode não ser óbvio isso, né? Inclusive para mim não era óbvio antes de eu pesquisar para gravar este vídeo. Mas sim, o Arshavin está vivo, ele continua entre nós, para nossa alegria. Depois da decepção no Arsenal, no Zenit, ele recebeu mais uma oportunidade, dessa vez no Krasnodar, onde ele por uma temporada atuou por somente 8 partidas. E é aí que a carreira do Arshavin, por muito pouco, não foi pro buraco. Ele chegou a ficar sem clube, chegou a pensar em abandonar a sua carreira como jogador de futebol, até que o gigante Karaite do Cazaquistão decidiu dar uma oportunidade a este grande talento do futebol mundial. Hoje sim, galera, o Arshavin continua jogando na Liga do Cazaquistão. Inclusive, eu descobri hoje que quem nasce no Cazaquistão é cazaque. Olha só. E uma outra coisa também que eu descobri recentemente, e fiquei triste por não ter percebido na época, é que ano passado o Arshavin sim, ele teve alguma repercussão na mídia, apesar de esquecido lá no Cazaquistão, com vídeos dele no YouTube, jogando justamente pelo Karaite. Alguns vídeos, inclusive, com bom número de visualizações, com 200, 300 mil views ali no total, chegou a passar em alguns programas, e ali mostra um pouco do talento esquecido do Arshavin demonstrado lá na Eurocopa, apesar dele estar um pouco fora de forma e também, né, do fator da Liga do Cazaquistão ter um nível técnico um tanto quanto duvidoso. Outra coisa também importante de mencionar é que o Arshavin é estilista nas horas vagas e formado em moda, olha só. Mas enfim, apesar de toda essa alegria em sabermos como está o Arshavin, não deixa de ser triste ver um jogador que demonstrava um potencial incrível, como eu mesmo mencionei pelas características, decair da maneira como o Arshavin decair até o ponto de se tornar um jogador simplesmente esquecido. É normal a gente ver, como eu falei no início do vídeo, jogadores que não atingem um potencial. O que não é normal é a gente ver esses jogadores totalmente no limbo, né, das notícias, como aconteceu com o Arshavin. Vale também lembrar aqui que o Arshavin não era nenhum garoto lá na Eurocopa, ele já tinha os seus 26, 27 anos por aí, apesar de que na época eu achava que ele era um jogador promissor, até pela aparência, né, um jogador baixinho, com cara de criança, né, bochecha rosada, mas ele já tinha ali os seus 26, 27 anos, era um jogador muito próximo do auge, mas ainda assim eu acredito que ele poderia ter jogado muito mais do que ele jogou, principalmente no Arsenal, né, que seria uma vitrine fantástica para ele mostrar o que ele sabia fazer. E me deixa meio triste também pensar que talvez ele tenha sido um jogador de um lapso, sabe? Um jogador que tem um grande momento na carreira, alguns uma grande competição, Kleberson, tamo aí. E depois daquilo ele apenas volta ao seu normal e nunca mais volta a jogar sequer algo parecido do que aquilo. Apesar de que no próprio Arsenal o Arshavin teve sim os seus lapsos, mas ainda assim ficou muito longe de atingir essas expectativas. Mas enfim, peço que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam do Arshavin enquanto acompanharam ele. Se não acompanhou, fique satisfeito por eu ter apresentado o Arshavin a vocês, porque dificilmente vocês acompanharam na imprensa
alguma coisa sobre ele. Escrevam aí nos comentários, um dos focos deste quadro é justamente promover a discussão, seja qual for o assunto. Também peço encarecidamente que vocês vão na descrição do vídeo, pois lá tem um link que é importantíssimo que vocês cliquem e participem. É uma enquete sobre previsões para 2018, previsões de campeões. Na live eu já expliquei e este será um tema de um dos próximos vídeos dessa série. Se não for o próximo, será o terceiro, enfim. Vote lá quem vocês acham que serão os campeões, sejam campeonatos nacionais, campeonatos europeus, Copa do Mundo, enfim. Deem a sua opinião, pois no vídeo em que eu darei uma de Mandiná, mostrarei lá os resultados e o voto de vocês será contabilizado como a opinião dos inscritos. Então é importante que vocês participem obviamente do vídeo em si. Outro pedido importante também que eu sempre vou estar fazendo em todos os vídeos é o de sugestões. É muito importante que vocês deem dicas, deem feedbacks, deem indicações sobre assuntos, seja ele assuntos mais leves, como esse mesmo, sejam assuntos polêmicos, enfim, de todos os tipos. Esse quadro não terá um segmento específico, como por exemplo o de Copa do Mundo que eu tô fazendo. Esse quadro é justamente para discutir sobre futebol, seja qual for o assunto, e também, claro, manter a frequência do canal, que é muito importante. Enfim, se você assistiu até aqui, muito obrigado do fundo do meu coração. Deixa o like, se inscreva caso não seja inscrito, vai na descrição, segue lá nas redes sociais, compartilha para o amigo que vê o Archa vir jogar, manda sinal de fumaça, enfim, muito obrigado pela sua visualização até este momento. Passou uma moto de sacanagem agora. Grande abraço a todos vocês, brigadão e valeu!